Vamos em frente? Falamos da asfixia de origem mecânica. Agora, asfixia de origem tóxica. O que a gente tem aqui? Aqui são duas modalidades só. Em primeiro lugar, a inalação. Também chamada de uso de gás asfixiante. Inalação ou uso de gás asfixiante. Aquele exemplo dos filmes, das novelas, né? Prende a vítima lá na cozinha, tudo fechado, numa janela, e abre o gás do fogão. Então é isso. A pessoa vai morrer asfixiada porque não tem mais oxigênio uma hora, ela só respira esse gás, e isso leva à morte dela. E a outra modalidade de asfixia tóxica que nós temos aqui é o confinamento. É o confinamento. O que é isso? É deixar a vítima em um local fechado. Deixar a vítima em um local fechado, no qual não há renovação de oxigênio. Então a vítima é deixada no local fechado, no qual não há renovação de oxigênio. Aquele medo que eu tenho, que todo mundo tem, né? Do elevador ficar parado. O pessoal, medo de cair. Não vai cair. O problema é você morrer asfixiado. Então quebra lá a porta, quebra lá o vidro da porta, algum oxigênio, algum ar tem que entrar ali. Se as pessoas não respiram, as pessoas morrem. Tá bom? Cuidado aí para não confundir o confinamento. Lembra que a gente falou do soterramento? Te dei o exemplo de jogar a pessoa num buraco lá na terra, numa cova e cobrir de terra. Aquilo é asfixia mecânica pelo soterramento. Confinamento. Imagina colocar a pessoa num caixão. Colocar a pessoa viva num caixão, trancar esse caixão e colocar lá na cova e cobrir de terra. A morte vai ser produzida aqui pelo confinamento. Esse caixão equivale a um lugar fechado, né? Esse caixão equivale a um lugar fechado. A morte vai ser produzida aqui pelo confinamento. Tudo bem? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Ó, a gente viu a asfixia, em alguns casos ela pode ser um meio insidioso, dentro daquela fórmula genérica, né? Em alguns casos ela pode ser um meio insidioso. Um exemplo desse aqui é o tal do uso de gás asfixiante. A gente vê lá, né? Não tem aquelas ataques terroristas. Teve uma época que usava muito aquele tal de gás sarin. Pô, teve uma cena na Síria, aqui, um ataque do Estado Islâmico. Aquilo lá me deixou assim, chocado quando eu vi. Eram várias criancinhas, assim, pequenas, 4, 5, 6 anos, numa escola. E aí no intervalo jogaram lá uma bomba com esse gás. Esse gás não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. Essa imagem marcou porque eram dezenas, sei lá, centenas de crianças deitadas no chão. Parece que estavam dormindo, estavam todas mortas. Respiraram esse gás sarin, nem perceberam. Morreram na hora. Tá? A asfixia pode ser também um meio cruel. Muitas vezes é um meio cruel. Imagina o afogamento. Põe a pessoa lá na piscina, tira, põe. Meio cruel. Enterrar uma pessoa viva, meio cruel. Tá? Então, vamos ter essas variações aí. Por último, tortura. Tortura é o meio cruel por excelência. Tortura aí é o grande exemplo, né? O melhor exemplo de meio cruel. De meio cruel. O intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental. A tortura está lá, tem essa definição, inclusive, de tortura na Lei 9455 de 97, no artigo 1º, e vai muito nessa ideia lá, deixa muito claro, né, que a tortura pode ser física, pode ser mental, mas sempre tem esse sofrimento, esse intenso sofrimento físico ou mental.
Aí tem lá as espécies de tortura, mas isso aqui não interessa pra gente agora. O que interessa pra gente? Muito cuidado aqui, pessoal. Essa pergunta é manjada em concursos, cai toda hora. A diferença entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte. Quando a gente fala aqui do homicídio qualificado pela tortura, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, né? O homicídio qualificado pela tortura está aqui. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. E tortura qualificada pela morte, está aí na lei de tortura, artigo 1º, parágrafo 3º. Qual que é a diferença entre esses crimes, hein? Primeiro, antes de falar das diferenças, o que esses crimes têm em comum? Esses crimes têm o seguinte ponto em comum: a morte da vítima e a tortura como meio de execução. Tanto no homicídio qualificado pela tortura como na tortura qualificada pela morte, nós vamos ter esses dois fatores: a morte da vítima e a tortura como meio de execução. Muito bem. Quais são as diferenças agora? Vamos para as diferenças periféricas, para depois entrar na diferença central. O homicídio qualificado pela tortura é crime hediondo. O homicídio qualificado pela tortura é crime hediondo. A tortura qualificada pela morte é crime equiparado a hediondo. Tá? Então, o homicídio qualificado pela tortura é crime hediondo. A tortura qualificada pela morte é crime equiparado a hediondo. Outra coisa importante, o homicídio qualificado pela tortura, aqui eu já dou a pista da diferença principal para você, né? O homicídio qualificado pela tortura é crime de competência do tribunal do júri. É crime de competência do tribunal do júri. E a tortura qualificada pela morte? A tortura qualificada pela morte é crime de competência do juízo singular, do juízo comum. Agora, Kleber, qual que é a diferença principal entre esses crimes? A diferença principal aqui repousa no elemento subjetivo. A diferença principal aqui repousa no elemento subjetivo. Vamos lá? No homicídio qualificado pela tortura, o elemento subjetivo é o dolo. Então, o agente quer matar a vítima. Vem cá. O agente quer matar a vítima e, para matá-la, ele utiliza a tortura como meio de execução. Desde o começo, ele quer matar a vítima. E, para alcançar essa morte, ele usa a tortura como meio de execução. E a tortura qualificada pela morte? A tortura qualificada pela morte é um crime pré-ter-doloso. A tortura qualificada pela morte é um crime pré-ter-doloso. Beleza? É um crime pré-ter-doloso. Como assim? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Na tortura qualificada pela morte, o dolo do agente é de torturar. Exemplo, ele tortura a vítima para obter dela uma confissão. Ele quer que ela confesse um crime e para isso ele usa tortura. Só que o agente acaba se excedendo na tortura. Por imprudência, ele acaba exagerando na tortura.
E mediante esse exagero, a vítima morre. A vítima vem a morrer, vem a falecer. Tá bom? É isso. Por isso que esse crime não é da competência do tribunal do júri. A morte não é dolosa, não se trata de um crime doloso contra a vida. O dolo do agente é de torturar. É de torturar. Mas por imprudência, ele se excede, ele exagera na tortura e acaba matando a vítima. Vamos em frente. Inciso 4. Se o homicídio é cometido traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá bom? Aqui, essas qualificadoras dizem respeito aos modos de execução do crime. Tá bom? Essas qualificadoras aqui dizem respeito aos modos de execução do crime. Veja, o inciso 3 eram os meios de execução. O inciso 4 agora os modos, as formas de execução. Não um instrumento utilizado, não um objeto utilizado para matar, a forma, a maneira de matar. Tá bom? Cuidado aí. Essas qualificadoras aqui, em regra, têm natureza objetiva. Essas qualificadoras aqui, em regra, têm natureza objetiva. Qual é a exceção? A exceção é a traição. A traição tem natureza subjetiva ou pessoal. A traição tem natureza subjetiva ou pessoal. Tudo bem? Então guarda essa ideia. Essas qualificadoras aqui do inciso 4, em regra, elas têm natureza objetiva. Elas dizem respeito ao crime. A exceção que nós temos aqui é a traição. A traição tem natureza subjetiva. Então, todas se comunicam no concurso de pessoas, exceto a traição, com exceção da traição. Tá? Já te falo por quê. Vamos lá. Começando com a traição. Vamos começar justamente com ela. A traição, em primeiro lugar, escreva aí, ela pode ser física ou moral. Nós temos a traição física e a traição moral. O que muda entre elas? Vamos falar aqui. Antes disso, gente, se me permite, volta comigo, Andrezão, por favor. Esqueci de falar isso, né? Falei um monte de coisa. Aqui, nós temos mais uma vez, sei que você já percebeu, mas eu vou repetir. Mais uma vez, a utilização da interpretação analógica ou intralege. Mais uma vez aqui, o legislador se socorre da interpretação analógica ou intralege. Fórmula casuística e fórmula genérica. Veja, vamos usar duas cores aqui de novo também. Traição, emboscada, dissimulação. E aí vem a cláusula, a fórmula genérica. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que o Código Penal está dizendo aí? Está dizendo que a traição, a emboscada e a dissimulação são recursos que dificultam ou que tornam impossível a defesa da vítima, mas não são os únicos. Mas não são os únicos, tá bom? Na prática, veja, pode surgir algum outro recurso
que também dificulta, que também impossibilita a defesa da vítima. Pode surgir outro recurso que também dificulta, que também impossibilita a defesa da vítima. Tá bom? Vamos lá então agora, vamos para a traição. Você sabe, né? A traição pode ser física ou moral. O que caracteriza a traição? A traição é caracterizada por uma prévia confiança que a vítima depositava na gente. Tá? O que caracteriza a traição, então, é essa confiança prévia. Prévia. Que a vítima deposita na gente. E o agente se utiliza dessa confiança para matar a vítima de surpresa. Para matar a vítima de surpresa. Tudo bem? Pô, a vítima confia na gente, a vítima não tem por que desconfiar da gente, confia. Quando você confia numa pessoa, você baixa a guarda, né? Você baixa a vigilância. E a pessoa se vale dessa confiança para matar. Essa traição aqui, ó, ela pode ser física ou moral. Ela pode ser física ou moral. Vamos pensar aqui, ó, o exemplo de traição física. Dar golpes de faca na vítima enquanto ela está de costas. Poxa, o camarada te tem como melhor amigo. Vamos fazer uma trilha, vamos andar aí, fazer uma trilha na mata. Vamos, vamos. A pessoa tá lá de costa, vem o agente, crava uma faca nas costas dela. Mata. Mataram uma pessoa, dar golpes de faca na esposa, dormindo. Quer exemplo melhor de confiança, de traição do que esse, né? Matar a pessoa que dorme. Pô, essa pessoa dorme do seu lado, em princípio ela confia em você, né? A traição pode ser moral também. É a conversa, né? A conversa, palavras que acabam matando. Imagina, a pessoa tem lá um amigo que é totalmente cego, com deficiência visual completa. Pô, vamos fazer uma trilha? Pô, eu queria muito. Senti o vento lá no alto, queria fazer essa trilha. Vamos, eu levo você, vai. Pode ir comigo, confia. Aí fala, ó, cuidado, é que tem uma parte complicada, estreita. Ah, pega na minha mão, não dá pra pegar na mão, tem bastante cadê? Vai mais um pouco pra esquerda, mais um pouquinho, isso, agora vai reto. Você jogou a pessoa morro abaixo. O cara pra matar o amigo dele faz isso, ó, morro abaixo, vai, anda mais um pouco, vai, pumba. O cara desaba. É a confiança. Então, isso é um exemplo de traição. Ela pode ser física ou moral. O homicídio qualificado pela traição, no passado aparecia muito esse nome, não tem aparecido mais. Ele também é chamado de homicídio proditorium. Proditorium. Tudo bem? Vem cá para um ponto importante. Lembra que quanto ao sujeito ativo, a gente já falou isso lá atrás, o homicídio é um crime comum ou geral, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Nessa qualificadora aqui, o homicídio é um crime próprio ou especial. É um crime próprio ou especial. Tudo bem? É um crime próprio ou especial. Por quê? Porque ele só pode ser praticado pela pessoa em quem a vítima depositava uma especial confiança. Pegou? Porque essa qualificadora é subjetiva? Ela diz respeito ao agente. A vítima deposita uma especial confiança naquela pessoa, naquele agente, não é em qualquer um. Aquela pessoa é diferente para ela. Tá? Então, esse homicídio aqui não pode, o homicídio qualificado pela traição não pode ser praticado por qualquer pessoa. Não, só pode ser praticado pela pessoa em quem a vítima deposita uma especial confiança. Vamos em frente. Emboscada. O homicídio qualificado pela emboscada, ele recebe alguns nomes aqui, né? No direito italiano, ele é chamado de agguato.
Lá o italiano, agguato! Agguato é o homicídio qualificado pela emboscada. Na França, não sei falar francês, nem tento, tá? Fazer o biquinho do francês, é o get appens aqui, get appens, né? E o nome em latim, homicidium ex insidiis. De uma insídia, né? Da insídia, da fraude do agente aqui. Homicidium ex insidiis. Tudo bem? O que é isso? O que é emboscada? A emboscada, na literatura brasileira, né? É a chamada tocaia. Pô, o camarada armou uma tocaia para mim, né? Vem cá, André, os manos na quebrada nos processos, eu pego os caras e falo assim, pô, o maluco armou uma casa de caboclo para mim, doutor. O maluco armou uma casa de caboclo para mim, doutor. Caiu minha casa na casa do caboclo que o maluco armou. Calma, traduz tudo aí, né? Caiu minha casa na casa de caboclo que o maluco armou. Você vai pegando o linguajar, mas é isso. É uma emboscada. O que é emboscada, também chamada de tocaia? É aguardar escondido pela passagem da vítima, para matá-la sem que ela perceba o ataque. Para matá-la sem que ela perceba o ataque. Lampião, Maria Bonita eram famosos pelas tocaias que armavam, né? A gente pensa, tocaia é só na zona rural? Não. O homicídio qualificado pela emboscada, ele pode ocorrer tanto na área urbana como também na área rural. Imagina, eu quero matar meu desafeto, eu sei o caminho da casa dele, eu fico ali atrás de uma árvore, escondido, ou em cima de uma árvore. Tem uma árvore, eu fico em cima da árvore, paradinho, não me mexo, eu vejo ele chegando, eu não me mexo. Mal respiro, né? Quando ele passa, eu pulo com uma faca nas costas dele. Tá aí. Um homicídio qualificado pela emboscada. Tudo bem? O agente arma aí essa emboscada para atacar a vítima assim que ela perceba o ataque. Terceiro lugar, a dissimulação. O que é a dissimulação? Dissimulação é uma atuação disfarçada. É uma atuação disfarçada, hipócrita, né? Que esconde a real intenção do agente. Dissimulação, então, repito, é uma atuação disfarçada, hipócrita, que esconde a real intenção do agente. Que esconde a real intenção do agente. Tá legal? A dissimulação, ela pode ser material ou moral. O que é dissimulação material? É a utilização de algum instrumento, de algum objeto, de algum disfarce para ludibriar a vítima. Exemplo típico. O camarada se veste de policial, aborda a vítima, opa, para, deixa eu ver seus documentos. Quando a vítima está lá pegando no porta-luva do carro, o documento do carro, ele mata. Ele mata. O camarada se passa por funcionário da vigilância sanitária para entrar na casa da vítima para ver se tem focos de dengue. Ó, levanta aquele vaso ali para mim. A pessoa vai dar uma facada nas costas dela. Ou dissimulação moral. O que é dissimulação moral? Dissimulação moral é a conversa enganosa, tá? É a conversa enganosa. Porra, cara, você não é amigo do fulano? Sabe que ele é, ele levantou a vida da vítima, sabe que ele é amigo. Pô, seu melhor amigo. Puta, cara, eu era amigão dele na infância, a gente brincava junto. Puta, não lembro. Lembra na escola, tinha um menino assim, tal, a gente brincava. Pô, vamos tomar uma cerveja? Vamos, então vamos. Aí bate papo, tá, engana, quando a pessoa tá lá meio grogue já, mata essa pessoa. Então, é uma atuação disfarçada, hipócrita. Isso é dissimulação, tá? A dissimulação, olha a diferença com a traição. Na traição, existia uma confiança verdadeira. Existia uma confiança verdadeira da vítima no agente. Tá? Existia uma confiança verdadeira. E o agente se aproveitou dessa confiança para matar a vítima.
Na dissimulação, essa confiança é falsa. Então o agente aqui, esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa. O agente faz surgir uma falsa confiança, uma confiança mentirosa, né? Faz de conta para matar a vítima. Tá bom? Para acabar, vamos lá para a fórmula genérica. O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. O recurso que dificulta ou que torna impossível a defesa da vítima. Cuidado aqui, ó. A gente tem duas hipóteses aqui, ó. Vem comigo. A gente tem o dificultar e o tornar impossível. Você que vai para concursos do MP, na tua peça prática, na tua prova oral, você vai abandonar esse tornar impossível. Esse tornar impossível. Então o Código Penal só vai ter o dificultar. Por quê? Poxa, você concorda que no tornar impossível essa prova é negativa? Essa prova é negativa. Não há como se fazer isso. Não há como. Como eu provo que algo era impossível? Não é mais fácil eu provar que dificultou? Se tanto dificultar como tornar impossível qualificam do mesmo jeito, vai para o dificultar. Eu fiz um júri uma vez, olha, porque nós estamos falando aqui de crimes de competência do Tribunal do Júri, a gente tem que pensar nisso. Eu fiz um júri uma vez, que cheguei para o plenário só, a denúncia veio, na época tinha o libelo ainda, hoje não tem mais, né? Mas veio a denúncia, veio a pronúncia, veio o libelo, o crime acusatório, que a colega promotora colocou assim, tal recurso tornou impossível a defesa da vítima. E eu estava preso àquele, na época que tinha o libelo, a gente ficava preso à pronúncia, né? A pronúncia bitolava o libelo bitolava a acusação. Se falava isso. Eu não podia fugir daquele libelo. Os quesitos eram construídos em cima do libelo crime acusatório. Poxa, uma advogada, uma senhora esperta, parecia inofensiva, sendo educada, falava mole. E era uma cidade ali que eu tinha acabado de chegar, ela, cidade pequena, ela conhecia a turma, e parece que ela era muito religiosa, muito evangélica, ela sacou que no jurado tinha uma turma da igreja dela, de outras igrejas. Ela falou, senhores jurados, como é que vocês, que os senhores e as senhoras vão acreditar num promotor que vocês nem conhecem, que parece ser uma pessoa, ele parece ser pagão, ele não parece temente a Deus. Eu falei, onde ela vai chegar? Fiquei olhando, falei, vamos ver onde ela vai chegar. Você espera tudo, né? Onde ela vai chegar? Ela falou, olha, ele colocou aqui que esse recurso utilizado pelo agente tornou impossível a defesa da vítima. É que o senhor, doutor, o senhor, ao contrário da gente, o senhor não crê em Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Deus dá para a vítima, se fosse o caso, daria para a vítima o recurso que ela precisasse para se defender do meu cliente. Você não crê em Deus. A justiça é de Deus, doutor. Muito mais que dos homens. E foi para esse caminho. Gente, me deu uma suadeira virar esse júri, que parecia um júri bobo, por causa de algo aparentemente irrelevante. Então, fujam disso, tá? O que esse recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima mostra aqui? Mostra a surpresa no ataque. A diminuição, né? A pouca chance de defesa da vítima. Pela surpresa. Então, exemplos aqui, atacar uma vítima enquanto ela dorme. A jurisprudência tem lá algumas situações polêmicas, por exemplo, a superioridade de armas. Olha, a superioridade de armas por si só não qualifica. Tem que ver o caso concreto. A superioridade numérica de agentes, 2 contra 1, por si só não torna impossível, não dificulta. Agora, 200 contra 1, muda tudo. Tá? É o caso concreto que vai decidir. A gente já volta.